A paz do Senhor Jesus. Quero nesse momento compartilhar com você uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Queridos, a Bíblia está falando aqui que Jesus acalma uma tempestade. Jesus havia passado o dia ensinando a multidão. E no finalzinho da tarde, Jesus olha para os discípulos e diz: Vamos passar para a outra margem, ou passemos para a outra margem. Jesus estava agora liberando uma palavra para os discípulos, dando a certeza que eles iriam chegar do outro lado. Mas no meio do caminho surge uma grande tempestade. A Bíblia diz que a tempestade era tão grande que o barco balançava ao ponto de naufragar. No meio do caminho, uma grande tempestade se levanta. E o que eu quero te dizer é que ventos contrários não anulam a palavra que Jesus liberou para a tua vida. Jesus havia dito para os discípulos: passemos para a outra margem. Vamos passar para a outra margem. Então Jesus estava garantindo a chegada. Mas no meio do caminho surgem tempestades. Um vento forte. Mas o vento forte, a tempestade, não anula a palavra liberada por Jesus para a tua vida. E nós precisamos entender que todas as situações difíceis que nós passamos hoje, que nós estamos vivendo hoje, elas têm o poder de nos mudar. Ela tem o poder de nos moldar e nos preparar para viver algo maior. Não desanime e não se desespere. Quando o vento forte bater, quando a tempestade surgir, lembre, existe uma palavra liberada para a minha vida. E esse milagre que é relatado aqui em Marcos capítulo 4, é um milagre em que Jesus, ele acalma a tempestade. E esse milagre você vai ver registrado nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E esse milagre, ele revela de forma maravilhosa e completa a divindade, aleluia, de Cristo. Porque ele é o verdadeiro Filho de Deus, cujo seu poder se estende sobre todas as coisas. Jesus, ele tem poder. E eu creio nisso. E Jesus, ele acalma essa tempestade. A Bíblia diz que quando Jesus seguia com os discípulos no barco, com o propósito de atravessar o mar da Galileia, com um destino que era a aldeia de Gadara, antes que ele viesse a atravessar, ele havia passado o dia ensinando a multidão, e essa multidão seguia por onde Jesus ia, a multidão seguia ele.
E Jesus ensinava, Jesus curava muitos doentes. E no fim da tarde, Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. E naturalmente, cansado, que havia ensinado o dia todo, exausto, que havia enfrentado um dia inteiro de ensinamentos, curando, libertando os doentes e os enfermos, a Bíblia diz que ele dormiu no barco. E enquanto Jesus dormia, os seus discípulos, eles conduziam a embarcação. Jesus estava dormindo, mas Jesus estava no barco. E enquanto Jesus estava dormindo, os discípulos estavam conduzindo a embarcação. Os discípulos, eles conheciam o mar da Galileia como poucos. Alguns deles eram pescadores e haviam nascido e crescido ao redor daquele lago. E tiravam dali o seu sustento. Mas o que era tão familiar para eles, que era aquele mar, tornou-se agora uma ameaça. Quando a tempestade chegou, eles tentaram escapar do perigo, remando com toda a força, mas o barco estava se enchendo de água. Os seus recursos foram insuficientes para resolver o problema. O braço forte deles não conseguiam parar aquela situação. O barco não obedecia mais ao comando deles. A tempestade os assolava impiedosamente. A tempestade estava muito forte e eles não tinham controle sobre ela. Eles perderam o controle da situação. O vento batia com muita força no barco e as ondas arremessavam contra eles para levá-los ao naufrágio. Eles estavam ao ponto de perecer, de não conseguir mais resolver aquela situação. Eles não tinham como resolver aquela situação. As tempestades na nossa vida, elas surgem de forma inesperada. Muitas das vezes, quando a tempestade se levanta, nós tentamos resolver, mas nós não conseguimos resolver a tempestade. Nós não conseguimos parar, acalmar a tempestade. E nós temos a sensação de que o problema que está nos afligindo é como essa tempestade que surgiu no meio do mar. E esses discípulos ficaram desesperados. E quantas vezes nós ficamos desesperados? Porque a tempestade surge em nossa vida e nós não conseguimos resolver. Nós tentamos de todas as formas e não conseguimos. Nós perdemos o controle. E ficamos sem direção. Não conseguimos administrar a tempestade. Não temos força para resistir a ela. Muitas das vezes achamos que vamos perecer e é o nosso fim. Mas, queridos, aqui a Bíblia relata que enquanto tudo isso estava acontecendo, Jesus estava no barco. Jesus não disse para os discípulos: vão para o outro lado. Não, e deixou eles irem sozinhos. Jesus estava com eles. Jesus disse: passemos, vamos passar para outra margem. Ou seja, Jesus estava com eles e não ia deixar eles. E essas tempestades são capazes de gerar em nós algo transformador. A tempestade, ela não vem para nos destruir, mas a tempestade vem para nos transformar. Para transformar a nossa vida, porque não existe ninguém que passou por uma tempestade e chegou do outro lado da mesma forma. Ninguém sobrevive a uma tempestade e sai do outro lado, chega do outro lado da mesma forma, não que entrou. Não. Essas tempestades, elas não vêm para nos destruir, mas sim para nos ensinar. Toda tempestade vai trazer um ensinamento para a tua vida. Ninguém sobrevive a uma tempestade e chega do outro lado da mesma forma que entrou no barco. Não. E nós precisamos entender que caminhar com Deus é ser desafiado por Ele diariamente. Nós vivemos um desafio todos os dias.
Nós somos desafiados a viver níveis ainda maiores nele. Nós sobrevivemos a uma tempestade hoje, mas amanhã vai se levantar uma maior. E nós precisamos entender, é assim a nossa vida. Mas Jesus está conosco e ele nos garante vitória. E os discípulos, eles precisavam entender, eles deveriam entender e ter fé. Ter fé e não medo. Jesus havia liberado uma palavra: vamos passar para outra margem. E Jesus estava com eles no barco. Mas no momento da tempestade, do vento forte, ao invés deles terem fé e crer que nada iria acontecer, eles se desesperam e eles ficam com medo. Eles têm medo daquela situação. Ficam desesperados, tentam resolver a situação de todas as formas e não conseguem resolver, porque bate o desespero. Eles estavam desesperados, com medo, aflitos. E Jesus estava dormindo no barco com eles. E os discípulos, eles deveriam ter fé e não medo. Mas por que eles deveriam ter fé? Primeiro, a Bíblia diz que antes que eles saíssem ali da areia, da beira do mar, Jesus libera uma palavra. Jesus diz: vamos passar para outra margem. Então existia uma palavra liberada para os discípulos. Jesus estava garantindo uma chegada na outra margem. Mas o que nós precisamos entender é que quando Jesus diz assim, vamos passar para outra margem, ou quando Jesus diz, passemos para outra margem, ele não está nos garantindo, ele não está nos prometendo uma viagem calma, tranquila, sem dificuldades, não. Mas ele está nos garantindo chegada certa. No momento da trajetória, do percurso, né, entre eles saindo daqui da beira do mar até chegar à aldeia de Gadara, Jesus não disse a eles, vai ser uma viagem tranquila, vai ser uma viagem calma, nada vai acontecer. Não, Jesus não disse isso. Jesus apenas liberou uma palavra dizendo, vamos chegar do outro lado. E nós precisamos entender que na nossa vida surgirão tempestades. Mas nós temos uma chegada garantida. Nós temos a vitória garantida. O próprio Jesus, ele disse, no mundo vocês terão aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão. Ele estava dizendo, vocês vão passar por aflições. Tempestades surgirão, mas vocês vão vencer. Jesus, ele nos garante isso, nós temos a vitória garantida. Teremos lutas? Sim. Aflições? Sim. Mas nós temos vitória garantida, porque Jesus disse que nós iremos vencer. E nós precisamos nos apegar a essa palavra. Quando as tempestades surgirem, nós precisamos entender, é uma fase, e essa fase vai passar. E eu vou chegar do outro lado, vitoriosa, em nome de Jesus Cristo, porque Jesus me garante isso. A presença de Jesus, queridos, em meio à grande tempestade, o vento forte que se levantou, Jesus estava no barco. E a presença, essa presença é que nos livra do temor. Jesus está conosco, então nós não devemos temer. Não tenha medo, Jesus está com você. E o salmista Davi, ele diz no Salmo 23, versículo 4, que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Quando o salmista declara isso, ele não está declarando, porque o vale, ele seria um caminho seguro, ou as circunstâncias seriam fáceis de enfrentar, não. Mas quando ele declara isso, é porque ele sabe que a presença de Deus é o seu amparo. A presença de Deus, ela nos livra do medo, do temor. Ela nos dá segurança. E o salmista, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ele não estava dizendo, o vale será fácil.
será seguro, as circunstâncias serão muito fáceis de enfrentar. Não, ele não estava dizendo isso, mas ele estava dizendo: a presença de Deus é o meu amparo. A presença de Deus me fortalece, me sustenta, me livra de todo medo, de todo pavor. E Jesus, querido, estava no barco com os discípulos. Mesmo assim, os discípulos ainda sentiram medo. Os discípulos se desesperaram. Eles sentem medo. Por quê? Porque eles esqueceram que Jesus estava com eles. E quantas vezes nós sentimos medo? Quantas vezes nós ficamos desesperados, apavorados? Nós esquecemos que Jesus está no controle de todas as coisas. Nós esquecemos que Jesus está no barco conosco, cuidando, nos livrando todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Porque as tempestades, elas não vêm para nos destruir, para nos paralisar, não. Mas ela vem para nos ensinar, para nos moldar, para nos preparar, para vivermos algo maior e muito melhor da parte de Deus. Entenda, Jesus está no barco com você. No versículo 39, a Bíblia diz assim, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Queridos, o poder de Jesus, ele é o criador da natureza e tudo está no seu controle. A Bíblia diz que ele repreendeu o vento e o mar e eles se aquietaram. Ele repreende, ele desperta ali, os discípulos acordam ele e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se. E tudo se acalmou. Tudo ficou agora quieto, porque ele tem poder. Apenas com uma palavra, a tempestade cessou. A tempestade parou. O vento se acalmou. Queridos, o salmista diz lá no Salmo 89:9: dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Em toda tempestade, em todo deserto ou provação, existe um propósito específico. Os discípulos precisavam passar por essa tempestade. E existem tempestades que surgem em nossas vidas, porque nós precisamos passar por ela. Mas não se desespere, não se apavore. Jesus já liberou uma palavra sobre a tua vida. Você vai chegar do outro lado. E você vai cantar vitória, contar vitória lá do outro lado. E outra, Jesus está no barco com você. Ele não te deixa, ele não te abandona, não te desampara, não. Ele está com você, dentro do teu barco. E todo o controle de tudo está em suas mãos. Ele não perde o controle. Você pode até perder o controle. A tempestade pode até parecer para você que é o fim. Mas Jesus, ele tem um controle de todas as coisas. E ele está no controle da tua vida. Eu creio, em nome de Jesus Cristo. E você precisa entender isso. A tempestade surge com um propósito. E essa tempestade que está aí na tua vida, que se levantou, e você pensou que era o fim, que você não ia conseguir, eu digo a você, essa tempestade, ela veio para te trazer maturidade, sabedoria, experiência, para que você possa testemunhar lá na frente o que você passou durante a trajetória do mar até chegar do outro lado da margem. Você vai testemunhar o que você viveu e o que Jesus fez na tua vida. Essa tempestade é para testar a tua fé, para saber para que você venha ver que tamanho, como está a tua fé. Porque às vezes nós precisamos passar por uma tempestade para fortalecer a nossa fé, para nos avivar, para nos levantar, para que venhamos acordar muitas das vezes. E essa tempestade é para testar a tua fé,
Essa tempestade é para te fortalecer e para preparar você para os próximos desafios. Não mandou você entrar no barco para naufragar. Deus não te mandou entrar no barco para que você viesse morrer, para que você viesse perecer, não. Jesus te mandou entrar no barco para que você viesse ter uma experiência com Ele, para que você venha sair do outro lado de forma diferente. Jesus, Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. E é por isso que Ele te convidou para entrar no barco. Querido, não se desespere com a tempestade. Não, mas tenha paciência. Espera que Jesus, Ele está no controle de tudo. E nós precisamos entender que não é a grandiosidade da tempestade, não é o tamanho das ondas ou a força do vento que determina se nós chegaremos à outra margem ou não, mas é quem está no barco navegando conosco. E Jesus, Ele está no barco. E se Ele disse passemos, é porque Ele já garantiu a chegada. Nós já temos uma chegada garantida, porque Jesus nos prometeu isso. E nós temos que lembrar que existe uma promessa liberada para as nossas vidas. Existe uma promessa para a tua vida, queridos. E precisamos estar lembrando todos os dias que essa promessa é para quem perseverar até o fim. A tempestade se levantou, resista a ela, tenha paciência, espera. Jesus está no controle de todas as coisas, é só uma fase, e essa fase já tem dia e hora marcado para passar, para encerrar essa fase, e você viver um novo tempo de Deus, porque eu creio que tem um novo tempo de Deus preparado aí para a tua vida. Depois da tempestade virá a vitória, você irá testemunhar os feitos de Jesus na tua vida. E vai se alegrar, porque Jesus estava contigo no barco e Ele não te deixa, Ele não te desampara. Lembre-se, existe uma promessa e a promessa é para quem perseverar até o fim. Deus te abençoe, em nome de Jesus.